pessoa, Igor Janotti aqui e seja muito bem-vindo ao canal Libertário. Bem, recentemente o Arthur Duval do canal Mamãe Falei fez um bate-papo ali com o Alexandre Porto e o Daniel Miorim da Universidade Libertária. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Arthur, eu sei que ele é um cara extremamente ocupado. Muito obrigado aí por se dispor a fazer esse bate-papo aí com o Alexandre e o Daniel. E eu queria também agradecer caso você, Arthur, esteja vendo esse vídeo aqui, se dispôs a ver esse vídeo aqui, muito obrigado. Eu queria deixar claro aqui que eu gosto muito do Arthur, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Eu enxergo ele como um cara bacana e, inclusive, eu sou inscrito no canal Mamãe Falei desde quando ele tinha 2.000 inscritos apenas. Na época ele conseguia até responder meus comentários. Isso foi antes dele entrar para as manifestações, aquelas coisas loucas que ele começou a fazer, né? Eu gostei muito do bate-papo e achei que o Arthur ele conseguiu esquivar bem, assim, ele se safou muito bem de algumas coisas e tal. Esse vídeo aqui vai ser cheio de corte, porque eu quero ser rápido e objetivo, que eu sei que se o Arthur estiver vendo, ele tem que ver o negócio rápido. Eu até simpatizo com o Arthur na hora que ele fala que ele não é um exímio leitor, não é um cara muito acadêmico, não leu nem 1/10 dos livros que o Alexandre Porto e o Daniel Miorim leram, né? Mas eu até identifico bem com isso, porque eu também não li muitos livros. E eu não li nem 1/10 do que esse pessoal leu também. Mas a questão é a seguinte, eu utilizo da razão para argumentar. Você tem que tecer argumentos racionais para ele ser válido como um argumento. Para você ter razão, você tem que utilizar argumentos racionais. E a questão é a seguinte, você nunca pode sobrepor o utilitarismo à ética. Você pode resolver problemas através do utilitarismo se ele não esbarrar na ética. Por exemplo, alguém está morrendo e precisa de um rim. Não é válido você roubar o rim de alguém para salvar a vida da outra pessoa. Por mais que isso seja utilitário. Por mais que isso seja uma resolução de um problema. Por mais que você ache que isso é uma coisa boa. Mas está errado. Não é ético. Então você punir alguém, ou lesionar alguém, ou agredir alguém, simplesmente com a desculpa de ajudar outra pessoa, ou ajudar a maioria. Tá, eu matei a pessoa, tirei 2 rins dela e salvei 2 vidas, 2 pessoas que estavam precisando do rim. Tá errado. Tá errado, entendeu? Tá errado, tá ok? E outra coisa, a sociedade não quer nada, a sociedade não escolhe nada, a sociedade não decide nada. O indivíduo que escolhe, o indivíduo que decide. E quem controla o Estado não é a sociedade. É um bando de burocratas que controlam o Estado. E, assim, mesmo dentro da lógica do Estado, a democracia não funciona. Eu moro aqui em Belo Horizonte e nas últimas eleições para prefeito da cidade, quem ganhou foi ninguém. No primeiro turno, brancos, nulos e abstenções tiveram mais do que a soma dos candidatos que ficaram atrás de ninguém, que foi o Calil e o João Leite. E quem virou prefeito? Foi o Calil. Mas quem deveria ser prefeito? Democraticamente falando, ninguém. E no exemplo lá do Hitler, né, da Alemanha nazista, que você falou que a maioria dos alemães não concordavam com as práticas do Hitler. Né? Primeiro que não dá pra saber, mas tudo bem, eu também acho isso. Mas funcionava democraticamente, dentro da regra do jogo estatal. Mas a questão é a seguinte, a maioria das pessoas, hoje, elas não concordam com o Estado. Elas são reféns do Estado. Do contrário, os contribuintes poderiam, né, pelo fato apenas contribuir de verdade. E não ser vítima do Estado e sofrer imposições pelo uso da força. Então dizer que a sociedade quer, tá errado. O máximo que você poderia falar é que a maioria das pessoas querem um Estado. E pelo ponto de vista ético, não quer dizer nada. Porque se 60% das pessoas votarem para matar as outras 40%, tá errado. Uma coisa interessante de abordar é o que o Porto falou, que tem um índice que comprova que quanto menos Estado se tem no país, melhor é o país. Eu não sei como que alguém consegue ter uma lógica de acreditar que tem um ponto de decadência, né? Chegou a 1% de Estado, começa a cair o nível do país. Historicamente falando, tiveram lugares sim que sobreviveram séculos sem o Estado, como que é o exemplo da Islândia medieval, até que veio um Estado e tomou tudo à força. Sim, eu concordo que o Estado, historicamente, sempre dominou lugares com seus exércitos pelo uso da força. É claro, o lugar era tão pacífico que ele não se preocupava em se proteger com um armamento pesado. Então esses lugares pacíficos se deixaram ser dominados. Mas isso não funcionaria hoje, porque a gente sabe que o preço da liberdade é a vigilância eterna. E hoje, com o poder da internet e da informação, isso não seria tão simples quanto era antigamente. E assim, por mais que não tivessem existido lugares sem Estado, né, sociedades que sobreviveram sem o Estado, esse argumento não seria válido. Primeiro, por causa do pioneirismo. É o mesmo que você falar na época das velas, eu nunca vi lugares que funcionaram com lâmpadas, então a lâmpada não pode existir.
Outra coisa, não existiu sociedade que sobreviveu sem estupro, não existiu sociedade que sobreviveu sem latrocínio, não existiu sociedade que sobreviveu sem assassinato. Nem por isso quer dizer que esses itens são legítimos, belos e morais, né? Não, nem que esses itens tivessem algum efeito colateral positivo, você poderia aceitar esses itens. Por mais que o latrocínio fosse para doar o dinheiro para uma instituição de caridade, o assassinato fosse que alguém matou um cara muito babaca, que ninguém gostava dele, por mais que fossem motivos que trouxessem efeitos colaterais positivos, não são válidos. E o fato de existir o crime na sociedade não quer dizer que se não tivesse o crime, que a sociedade não iria funcionar. Esse argumento é furada. Sim, você poderia falar que a maioria das pessoas aceitam o Estado. Mas, por mais que isso fosse verdade, não seria um argumento ético válido. E não é verdade. A maioria das pessoas não aceitam e não legitimam o Estado. Elas são vítimas, elas são reféns, elas sofrem ameaças e lavagem cerebral para tolerar o sistema estatal. Você poderia continuar falando que a maioria das pessoas querem o Estado, elas deixam o Estado fluir aí, né? Mas eu quero ver se jogarmos todas as cartas em cima da mesa. Fale com as pessoas que o Estado impõe tudo à força. Deixe explícito para as pessoas que quem fazem as leis, né? Leis nada, regrinhas estatais de merda, é um monte de burocratas sem noção. Fale para elas que a história da criação das escolas foi com o objetivo único de doutrinar as crianças à obediência estatal. Fale para essas pessoas que existiram sim lugares pacíficos, livres, que tinham uma sociedade totalmente livre, que foram invadidas por bandidos estatais que tomaram poder. Dê para essas pessoas um livrinho de 40 e poucas páginas chamada A Anatomia do Estado para elas lerem. E por fim, ensine ética argumentativa para essas pessoas. Sim, as escolas ensinam um monte de porcaria e doutrinam as pessoas para a obediência do Estado. Eu quero ver se elas tomarem par disso tudo que eu falei agora. O que elas iriam escolher? Poderíamos ficar batendo cabeça aqui durante horas para decidir o que a maioria das pessoas iriam querer. Estado ou não Estado. Mas tem uma forma de saber, que seria removendo o imposto dessas pessoas e deixando como opcional. E também os tais direitos, né? Quem não pagar imposto não ganha esses direitos estatais de merda, né? Saúde, segurança, educação, que não funcionam direito. Eu precisei de polícia uma vez na minha vida e o processo que eu fiz passou durante 7 unidades e eu fiquei pulando de galho em galho e correndo atrás. Eu tive muito mais trampo correndo atrás desse processo, que a polícia ficou me quicando de um lado para o outro, né? Eu tive um prejuízo muito maior do que o prejuízo do crime que eu fui acometido, que não foi resolvido. Agora eu vou te lançar o mesmo desafio que você lança aí pra gente. Me prove um lugar que deu certo com o Estado. Isso que a gente está vivendo hoje não é dar certo. O cenário de hoje é podre. A gente não pode chamar isso de dar certo. E vários lugares no decorrer da história deram certo sim, viveram pacificamente, até que foram invadidas por um Estado. E lugares hoje mais próximos do anarcocapitalismo é Liechtenstein, Mônaco, entre outros lugarzinhos aí muito bacanas. Mas a questão é a seguinte, o Estado tem fim, sim, e a informação e a tecnologia vão ajudar a acabar com o Estado. Eu só não sei se eu vou viver para isso. Agora um último recado para você, Arthur Duval. Se você defende mesmo a liberdade, você precisa defender o direito de alguém sair do país. Mas sair do país não é pegar um avião e ir para Nova York ou ir para a Europa. E sim, sair do país dentro da sua própria propriedade. Se eu comprar um território e quiser não participar do Estado, e você tiver alguma oportunidade de ajudar a pessoa a alcançar esse feito, né? Por mais que ela perca os direitos de saúde, educação, segurança, ela deverá pagar 0 de impostos e ter as próprias regras dentro da propriedade dela. Então é isso. Obrigado por ver esse vídeo, obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Imposto é roubo.